Vamos deixar Deus falar conosco agora, Gênesis capítulo 11. Eu quero falar de dois lugares importantes que nós podemos, de alguma maneira, nos encontrar nessa nossa caminhada, nessa nossa vida com Deus, nesses tempos, que nós vivemos aqui na terra, nesse tempo que nós vivemos aqui na terra, nós podemos nos encontrar em dois lugares. E eu quero compartilhar um pouco desses lugares para saber onde nós estamos, que pé nós estamos. E se existe algum lugar que não é devido para nós estar, nós devemos voltar e assumir uma outra posição, entrar por um outro caminho, entrar por uma outra direção. Então eu acho que é uma noite para que a gente possa pensar no nosso caminho, na nossa posição, na nossa direção, na cidade que nós estamos, não estou falando de Juiz de Fora, no nosso lugar com Deus. Qual o nosso lugar? Aonde nós estamos? Gênesis capítulo 11 conta a história de uma cidade, de uma torre que foi edificada. Na verdade, era uma cidade. Essa cidade tinha o nome de Babel. E essa cidade foi edificada, construída por um homem chamado Nimrod, ou Nimrod. Um homem que era neto de Cã, o filho de Noé, que Noé amaldiçoou. Era um homem forte, era um homem guerreiro. Aqui fala que ele era um valente do seu tempo. Mas um valente do lado humano, um valente forte, um homem conquistador, um homem forte, um homem de um caráter forte. E eu busquei o significado de Babel, e eu encontrei dois significados para Babel. Um primeiro significado chama porque Babel é um nome que tem duas sílabas, Bab-El. El, em hebraico, significa Deus. Bab-El, ele tem um significado, significa porta de Deus. Por isso que esses homens queriam construir alguma coisa que chegasse aos céus. Olha aí no versículo 4, cujo topo chegue até os céus. Tem obra de engenharia que pode chegar no céu? Nós podemos construir alguma coisa que pode chegar no céu? Tem alguma coisa que o homem hoje, com a tecnologia que ele tem hoje, pode construir tão alto que pode chegar no céu? Aliás, tem um foguete que chega ao céu. É como vocês falam, vamos construir um foguete, vamos lançar esse foguete lá em cima, vamos chegar no céu. Eles queriam tocar no céu de alguma maneira. Aqui tem um segredo. Porque como é que eles queriam tocar no céu? Que céu que eles queriam tocar? Numa construção? Porque as torres que eles faziam, as torres daquele tempo, eram torres parecidas com as pirâmides do Egito, parecidas. E elas eram torres que eram cercadas por escadas. E as escadas tinham patamares, até chegar no ponto mais alto. Zigurate é um nome que se dava também a essas torres, essa forma piramidal de chegar, de montar essa estrutura que pudesse chegar no céu. E no topo, e lá no topo, bem no topo, havia um altar. Esse altar era um altar de sacrifício. Era um altar onde havia morte humana, morte de animais, sacrifícios, para de que, alguma maneira, no topo da torre, o céu pudesse se abrir e a presença de Deus pudesse chegar até os homens. Por isso que eles queriam construir uma torre, cujo topo chegasse ao céu. O topo era um lugar de sacrifício. O topo era um lugar de adoração. O topo era um lugar de sacrifício humano, de adoração a deuses. E ali, naquele lugar, no topo daquela torre, era um lugar que eles achavam que no sacrifício, que na adoração, que na morte de animais, que na morte humana, os céus se abririam e Deus iria visitar ali aquele povo, aquela cidade ou aquela nação. Mas, além dessa adoração, além desse louvor, além dessa abertura no mundo espiritual, eu estou explicando aqui o significado dessa torre. Eu não estou falando que esse significado para eles era o certo, não. Eu estou apenas falando o significado que eles tinham a intenção no coração de fazer ali. Mas havia uma segunda intenção, um segundo objetivo. Preste atenção aí, por favor, continue a ler aí o versículo 4. Mas um dos objetivos da torre era tornar célebre o nome do homem, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Primeiro, o topo era um lugar de sacrifício. E segundo, o topo era um lugar onde o nome do homem seria célebre. O nome do homem apareceria de maneira destacada.
E aonde que eu quero chegar nisso? Aonde que nós podemos, o que nós podemos tirar para mim, para você que é jovem aqui, para você que está aqui nessa noite? Que mensagem é essa que nós podemos tirar dessa torre para a minha vida e para a sua vida? Essa torre foi construída por um homem chamado Nimrod, igual eu falei. Um homem forte, um caçador, um guerreiro, filho de Cuxi, neto de Noé. Um homem que tinha sobre ele, sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre a sua geração, uma maldição lançada pelo seu avô. Nimrod é um símbolo da força do homem. Nimrod é o símbolo da força do homem. Nimrod é o símbolo daquilo que o homem pode fazer com a sua própria força. Nimrod é o símbolo daquilo que o homem pode fazer com os seus próprios desejos, suas próprias ambições, sua própria cobiça, o seu próprio eu, o seu ego, a sua força. É aonde o homem pode chegar trabalhando com a força do seu próprio braço. Nimrod é o lugar onde o homem é o centro de toda a atenção, onde tudo deve ser feito pelo homem, para a satisfação do próprio homem. Por isso que aqui fala que cérebre é o nome do homem. Nesse lugar, o nome do homem seria exaltado. O nome do homem seria engrandecido. Babel seria o centro do mundo, seria o centro da humanidade. Tudo seria centrado em Babel. Todo o trabalho, todo o esforço, todo o suor, toda a vida de todos os homens seria dedicada a Babel. Babel seria um símbolo de idolatria para o homem. Um símbolo de sacrifício a falsos deuses para o homem. Um símbolo onde o topo seria a porta do céu. Por isso que aqui fala um lugar onde se tocaria o céu. E realmente tocaria o céu, quando Deus falou, não há nada que possa impedi-los aqui, porque a intenção do coração do homem era chegar lá. Mas o homem tinha uma linguagem só, não havia divisão, não havia contenda, não havia briga, não havia confusão entre aqueles homens, eles tinham um objetivo comum, eles trabalhavam na mesma direção, andavam pela mesma estrada, eles tinham o mesmo vigor dentro deles. Quando um se cansava, o outro ajudava o outro. Quando um caía, o outro ia lá, levantava. Ninguém ficava julgando o chefe, ninguém ficava julgando quem era maior, quem era o líder, quem queria ser líder, quem não queria, quem queria trabalhar, quem não queria, quem fazia mais do que o outro, quem não fazia, quem dormia mais do que o outro, quem não fazia, porque eu vou trabalhar para o outro, então o outro eu tenho que ganhar mais do que o outro. Nós temos muitos desses conceitos na nossa vida, mas aqueles homens tinham um objetivo comum, era construir aquela torre e fazer com que o nome deles fosse um nome central naquela cidade. Babel é um lugar de ambição, lugar de cobiça, lugar de orgulho, é um lugar de soberba, é um lugar onde o homem, ele é maior do que o próprio Deus, onde o nome do homem é maior do que o próprio Deus, onde os valores do homem são maiores do que os valores de Deus, onde a mensagem do homem é maior do que a mensagem de Deus, e onde o mandamento humano é maior do que o mandamento de Deus. Onde o conhecimento humano é maior do que o conhecimento da palavra de Deus. E o lugar onde a inteligência humana, ela passa por cima da inteligência de Deus. É um lugar onde Deus diminui e o homem cresce. É um lugar onde a vontade humana, ela prevalece acima da vontade de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Será que muitas vezes nós, diante de tudo isso que foi exposto, será que nós muitas vezes não construímos uma torre de Babel dentro do nosso coração? Será que muitas vezes eu não quero que a minha vontade seja maior do que a vontade de Deus? E que Deus faça do meu jeito e não do jeito dele? Será que muitas vezes dentro de mim eu não quero que o meu nome seja engrandecido? Meu nome seja famoso, meu nome seja exaltado, que eu receba os elogios? Será que muitas vezes dentro de mim eu não tenho alguma coisa de Babel que cresce no meu coração e toma o lugar e o espaço que era para ser o espaço e o lugar de Deus? E eu quero
fazer uma reflexão com vocês nessa noite. Porque se existe dentro de nós um lugar que seja Babel, por menor que seja, nós precisamos quebrar essa torre e destruir essa torre essa noite dentro do nosso coração. Porque aonde existe Babel, não existe lugar para Deus. Aonde existe uma torre que seja parecida com a torre de Babel, no meu coração, no seu coração, no meu interior, no seu interior, na minha mente, na sua mente, Deus não pode habitar juntamente ali, Ele não pode estar no mesmo lugar, habitando da mesma maneira, onde existe uma torre de Babel, ou onde existe um lugar chamado Babel, uma cidade chamada Babel. Por isso que eu perguntei, que lugar é o lugar da nossa habitação? Que lugar é o lugar que você habita hoje? Que lugar é o lugar do seu louvor, da sua adoração? Que lugar é o lugar do seu trabalho, da sua família, do seu estudo? Que lugar que você hoje está? Qual a sua posição hoje? Não pode ser Babel.